Você já se perguntou por que Jesus, no momento de maior dor da história, escolheu palavras tão específicas? A maioria das pessoas acha que foram apenas gritos de agonia, mas a verdade é que cada frase era um código. Jesus estava citando profecias de 1000 anos atrás para provar, ali mesmo, que ele era o Messias. Vamos entender o que estava oculto por trás da primeira frase. Frase 1. O código do sumo sacerdote. A primeira frase foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. À primeira vista, parece apenas um pedido de misericórdia, mas aqui está o segredo. Jesus estava cumprindo o papel de sumo sacerdote. Na tradição bíblica, o sacerdote era o único que podia interceder pelo povo diante de Deus. E veja a precisão disso. No livro de Isaías 53:12, escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, a profecia dizia exatamente que o Messias intercederia pelos transgressores. Enquanto os soldados batiam os cravos em suas mãos, Jesus não estava apenas sofrendo, ele estava ativando uma lei espiritual. Ao dizer que eles não sabiam o que faziam, ele estava classificando o pecado deles como pecado de ignorância, para o qual a lei de Moisés permitia perdão imediato. O segredo oculto aqui é que, mesmo na cruz, Jesus tinha o controle total da situação e estava garantindo que o plano de salvação não fosse bloqueado pelo pecado daqueles homens. A segunda frase aconteceu em meio aos gritos de zombaria da multidão. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Preste atenção nisso. Havia 2 ladrões sendo crucificados. Um insultava Jesus, mas o outro reconheceu algo que ninguém mais viu. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O segredo oculto aqui está na palavra hoje. Na teologia daquela época, esperava-se que o Messias fosse um libertador político que traria um reino terreno no futuro. Mas Jesus revela um código espiritual desconhecido. O reino dele é imediato e acessível a qualquer um que se arrependa, não importa o quão perto do fim ele esteja. Ao prometer o paraíso para um criminoso condenado, Jesus provou que a salvação não depende de rituais ou de uma vida inteira de boas obras, mas de uma única decisão de fé. Naquele momento, a cruz de um pecador se tornou a porta de entrada para a eternidade, provando que nunca é tarde demais para a misericórdia de Deus. A terceira frase revela o lado mais humano e protetor de Jesus. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Enquanto o sangue escorria e a respiração falhava, Jesus olhou para baixo e viu Maria, sua mãe, devastada pela dor. O segredo oculto aqui é o cumprimento do 5º mandamento: honrar pai e mãe. Mesmo carregando o pecado do mundo, Jesus não negligenciou sua responsabilidade familiar. Mas há um mistério teológico por trás dessas palavras. Ao confiar Maria ao apóstolo João, e não aos seus irmãos de sangue, Jesus estava estabelecendo o código da família da fé. Ele estava ensinando que, no reino de Deus, os laços espirituais são tão reais quanto os laços de sangue. Naquele momento de agonia, Jesus fundou a essência da igreja, um lugar onde ninguém é deixado órfão e onde o cuidado mútuo é a maior prova de amor. Ele nos mostrou que, mesmo em meio ao nosso maior sofrimento, devemos ter olhos para a dor do próximo. A quarta frase é, sem dúvida, a mais profunda e aterradora de todas. No auge das trevas que cobriram a terra, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Para muitos, isso parece um grito de derrota, mas o segredo oculto aqui é uma conexão profética extraordinária. Jesus estava citando, palavra por palavra, o início do Salmo 22. Esse salmo, escrito pelo rei Davi 1000 anos antes, descreve com detalhes cirúrgicos a crucificação, desde o sorteio das vestes até a perfuração das mãos e pés, muito antes desse tipo de execução sequer existir. Mas há um mistério ainda maior.
Naquele exato momento, o código do substituto estava em ação. Pela primeira e única vez na eternidade, a comunhão entre o Pai e o Filho foi interrompida. Jesus não foi abandonado por causa de seus pecados, pois ele não tinha nenhum. Ele foi desamparado, porque estava carregando os nossos pecados. Naquelas trevas, ele sentiu o abandono que nós merecíamos, para que nós nunca tivéssemos que sentir a separação eterna de Deus. O grito de Jesus não foi de dúvida, foi o anúncio de que a profecia estava sendo cumprida até o seu limite mais doloroso. A quinta frase é a mais curta de todas, mas carrega um peso teológico imenso. Tenho sede. Por que o Criador de todas as águas diria que estava com sede? O segredo oculto aqui é duplo. Primeiro, Jesus estava provando a sua humanidade. Ele não era um fantasma ou um espírito que não sentia dor. Ele era 100% homem, sofrendo a desidratação extrema e o choque causado pela perda de sangue. Mas o segundo segredo é o código da precisão. O texto bíblico diz que ele disse isso para que a Escritura se cumprisse. Ele estava apontando diretamente para o Salmo 69, 21, que dizia: Na minha sede me deram a beber vinagre. Ao pedir água e receber o vinagre dos soldados, Jesus estava marcando o último item de uma lista de profecias antes de encerrar sua missão. Ele suportou a sede física para que nós pudéssemos beber da água da vida. Naquele momento, a sede de Jesus era o preço da nossa satisfação eterna. A sexta frase não foi um sussurro de derrota, mas um brado de triunfo que ecoou por toda a eternidade. Está consumado. No original grego, Jesus usou uma única palavra, tetelestai. E aqui está o segredo oculto que a maioria das pessoas não conhece. Naquela época, tetelestai era o que os contadores escreviam em uma fatura quando ela era totalmente quitada. Significava: a dívida está paga por completo. Ao dizer isso, Jesus não estava dizendo que sua vida estava acabando, mas que sua missão estava concluída. O código da substituição foi finalizado. Cada pecado, cada falha e cada condenação que pesava sobre a humanidade foi riscada ali mesmo. Imagine um tribunal onde o juiz rasga o seu processo e diz: não falta pagar mais nada. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz. A barreira que separava o homem de Deus caiu por terra. O sacrifício perfeito tinha sido aceito e a salvação estava finalmente disponível para todos. A sétima e última frase de Jesus foi dita em um tom de profunda paz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O segredo oculto aqui é que Jesus estava citando o Salmo 31:5, mas ele fez uma mudança crucial. Ele acrescentou a palavra Pai. Isso mostra que, mesmo após o momento de abandono que vimos na quarta frase, a comunhão foi totalmente restaurada. O sacrifício foi aceito. Mas preste atenção no mistério final. Jesus não morreu porque o seu corpo falhou ou porque os romanos tiraram sua vida. Ele entregou o seu espírito. No grego, a expressão indica um ato voluntário. Como ele mesmo disse, ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Ao entregar seu espírito nas mãos do Pai, ele provou que a morte não era sua derrota, mas sua serva. Ele entrou nos domínios da morte como um conquistador, preparando o caminho para o que aconteceria 3 dias depois. A ressurreição que mudaria a história da humanidade para sempre. Essas 7 frases são o maior testamento de amor que o mundo já recebeu. Elas provam que você não é fruto do acaso, mas de um plano perfeito de resgate. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou o seu coração. Não saia deste vídeo sem antes escrever "Tá pago"
nos comentários, para que o algoritmo do YouTube leve essa esperança a mais pessoas. E se você quer continuar descobrindo os mistérios profundos da palavra, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo estudo. Fiquem com Deus.